Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial nesta série A Hora Final. Juntos aqui estamos estudando a profecia bíblica e hoje nós iremos avançar com a profecia em Daniel capítulo 8 e 9. Iremos compreender quando de fato começou a hora do juízo no céu. Venha comigo a mais um estudo empolgante nesta série A Hora Final. Muito bem, nós terminamos o nosso sexto episódio lendo a profecia em Daniel capítulo 8, verso 14, onde, depois de mostrar uma longa profecia de sucessão de reinos e um certo poder que pisaria a verdade por terra e que o santuário seria pisado por terra, o anjo falou o seguinte: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Queridos, Daniel, como judeu, como profeta, sabia muito bem o que significava a purificação do santuário. Ele havia presenciado muitas cerimônias de purificação do santuário, lá em sua terra natal, que é o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo para a purificação do santuário, o momento do juízo, o momento em que Deus sonda os corações do seu povo, e todo aquele que não se afligisse seria eliminado do seu povo. Daniel sabia muito bem disto. Agora vejam que Daniel, procurando entender esta visão, o anjo disse: Daniel, não precisa tentar entender, porque esta visão não é para os teus dias. Vai se cumprir no tempo do fim. Vejam aqui, no verso 17. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Agora considerem comigo. Se a visão das 2300 tardes e manhãs correspondem ao tempo do fim, então não está se referindo ao Templo de Jerusalém, em primeiro lugar, porque o Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. É uma profecia que vai se cumprir no tempo do fim, nos nossos dias. Vejam aqui. 2300 tardes e manhãs correspondem a 2300 dias, porque de acordo com a Bíblia, tarde e manhã equivale a um dia. E vimos também que, de acordo com o nosso quadro de interpretação profética, um dia representa o quê? Representa um ano, de acordo com Números 13, verso 34. Então vejam, 2300 tardes e manhãs equivalem a 2300 dias, que em profecia equivalem a 2300 anos. Até 2300 anos, o santuário será purificado. É assim como nós entendemos. Passaram-se quase 11 anos desde que Daniel tivera a visão, e ele orando todos os dias, clamando a Deus para poder entender a visão, e Deus dizendo, não, refere-se ao tempo do fim. Daniel foi clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, porque ele, na sua interpretação ou na sua compreensão, a purificação do santuário que ele havia visto na visão, ele achava que se referia ao templo lá em Jerusalém. Era esta a ideia de Daniel. Ele não compreendia como a gente compreende hoje. Ele achava que o templo de Jerusalém era o tal santuário que seria purificado. E vasculhando as páginas da profecia bíblica do livro de Isaías, Jeremias, Daniel entendeu que os 70 anos de cativeiro do povo de Deus na Babilônia estavam chegando ao final. E ele clama ao Senhor: cumpra a sua promessa, Senhor. Leve-nos de volta a Jerusalém, que o seu templo seja reconstruído e que haja essa purificação do santuário. Esta era a compreensão de Daniel em relação a estes fatos. Mas o anjo disse: vai se cumprir no tempo do fim. Vai se cumprir no tempo do fim. No capítulo 9, a profecia começa relatando a prece de Daniel. Daniel orava todos os dias buscando compreender. E então Deus finalmente veio para ajudar o profeta a compreender estas coisas. Vejam aqui, Daniel 9, verso 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu havia observado na minha visão,
veio rapidamente, voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. O que este anjo vinha fazer? Ajudar Daniel a entender a visão. Vejam aqui no verso 23. O anjo disse: considera, pois, a coisa e entende a visão. Considera, pois, a coisa, Daniel, e entende a visão. Que visão? Que visão Daniel tinha que entender? Deixe-me vos dizer que no original em que foi escrito o capítulo 8 e 9 de Daniel, existem duas palavras para visão. A primeira palavra é azon, vejam aqui, azon, que é a visão geral do capítulo. Lembram? Nós começamos o capítulo 8 falando sobre o carneiro, sobre o bode, que representa Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois um chifre pequeno, que representa Roma, tudo mais. Esta é a visão geral do capítulo 8. Qual é a palavra usada para a visão, neste contexto? Azon. Visão geral ou completa do capítulo. Mas existe a palavra maré, que é visão específica dentro do capítulo. Azon, visão geral. Maré, uma visão específica dentro da visão geral. Para nós entendermos qual é a profecia que o anjo Gabriel veio fazer Daniel entender, nós temos que ver no original qual é a palavra que ele usa quando diz: venho para fazer entender-te a visão. Que palavra que ele usou? Por exemplo, em Daniel capítulo 8, falando sobre os animais, carneiro, a palavra de Deus nos diz: no ano 3º do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Qual é a palavra usada aí? Azon, visão completa. Agora vejam no verso 26. Daniel 8, 26. A visão maré, já não é visão completa, é a visão específica. A maré da tarde e da manhã é verdadeira. Tu, porém, preserva o quê? A visão. Que visão? Não é a visão do carneiro, não é a visão do bode, porque Daniel entendeu tudo isto, o anjo explicou. O anjo disse que o carneiro é Medo-Pérsia, que o bode peludo é a Grécia, o primeiro rei é o chifre entre os olhos. Daniel entendeu isto. O que o anjo veio fazer Daniel entender é a visão específica. A maré, a tarde e manhã. É isto que Daniel não entendeu. Vejam aqui. No capítulo 9, verso 23, quando o anjo agora vem para ajudar Daniel a entender, qual é a palavra que ele usou? Vejam aqui. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que visão? Maré. Não é o bode, não é o carneiro, são as 2.300 tardes e manhãs. É isto que o anjo veio fazer Daniel entender. Então, o capítulo 9 é uma explicação sobre a visão das 2.300 tardes e manhãs. Mas como esta visão ia se cumprir no tempo do fim, o anjo, na verdade, dividiu esta longa visão, 2.300 anos, que nos levariam até o tempo do fim, dividiu em séries de tempo para que nos ajudassem a compreender outros eventos importantes que aconteceriam na história. Ora, vejam aqui. Daniel 9, verso 24. O anjo diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O texto está cheio de verdades, que veremos daqui a pouco. Primeira verdade, quando diz 70 semanas estão determinadas, a palavra em original usada aí é shatshak, que significa cortadas, separadas. 70 semanas foram cortadas, foram separadas. Separadas de quê? Separadas de quê? Ora, se o anjo veio fazer Daniel entender a visão, maré, 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos literais, as 70 semanas, com certeza, estão cortadas, estão separadas deste longo período de 2.300 anos. Ficou claro? E o que aconteceria durante essas 70 semanas? Vejam aqui. Tinha que se fazer cessar o pechá, que é o pecado de rebelião. Tinha que se expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Isso só é possível por meio da obra de Jesus Cristo. Outra coisa, selar a visão. Quarta coisa, ungir o santo dos santos. A palavra usada é Kodesh, Kodeshim.
não é uma referência ao lugar santíssimo, mas ao santuário como um todo. Certo? Então, 4 coisas deviam acontecer aqui. A grande pergunta: quando começam as 70 semanas que foram cortadas dos 2.300 anos? Talvez a pergunta que nós tínhamos que fazer primeiro é: o que significam 70 semanas em profecia? Uma semana tem quantos dias? 7 dias. 70 semanas é só fazer 70 vezes 7. Isto nos dá 490 dias. 7 semanas são 490 dias, mas não para por aqui. Nós já dissemos que dia em profecia representa um ano. Então, 490 dias são 490 anos. Certo? Então, dos 2.300 anos, 490 foram cortados, separados especialmente para o povo de Deus, o povo de Israel, fazer alguma coisa. O anjo agora vai dizer a Daniel quando começam esses 2.300 anos proféticos. Vejam aqui. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Vamos esclarecer. Neste verso existem 2 eventos. O primeiro evento é a saída da ordem para restaurar Jerusalém. O segundo evento é a chegada do ungido. E para cada um destes eventos existe um tempo descrito aqui. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Aí entramos em um dilema, em um problema. Qual é esse problema? É que existem historicamente 4 decretos para que o povo de Israel voltasse a Jerusalém. O primeiro decreto saiu no ano 538 a.C., foi o rei Ciro. O segundo decreto saiu no ano 520 a.C. O terceiro decreto foi do rei Artaxerxes, no ano 457 a.C. E o último decreto foi também do rei Artaxerxes, em 444 a.C. Dos 4, qual é o decreto mais significativo? Que dá início, então, à contagem dos 2.300 anos. Lembram que o anjo vem fazer Daniel entender a visão. Maré, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. E o anjo diz: 490 anos, que são 70 semanas, foram cortados dos 2.300 anos. Mas ele diz, desde a saída da ordem, começa então a contagem dos 490 anos e ao mesmo tempo dos 2.300 anos. Qual é o decreto mais significativo? 457. Porque à luz da história e da Bíblia, este foi o decreto completo. Vejam aqui, por exemplo, em Esdras capítulo 7, verso número 7, é dito: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas e dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Vejam quantos detalhes. Quando? No 7º, aí falta o S, no 7º ano do rei Artaxerxes. E à luz da história, à luz da arqueologia, qual foi o 7º ano do reinado de Artaxerxes? 457 a.C. Neste ano, de acordo com a profecia, começam os 490 anos cortados dos 2.300 anos, especialmente para o povo de Deus. Agora vamos voltar ao verso, no verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, já sabemos que foi o ano 457 a.C. 7 semanas. Este período de tempo, 7 semanas, é para a restauração e edificação de Jerusalém. Vejam, 7 semanas são quantos dias? Vejam aqui. Então, 7 semanas são 49 dias, que em profecia são igual a 49 anos. Em outras palavras, a reconstrução de Jerusalém levaria 49 anos. Vamos ao nosso gráfico profético. 457 a.C. é a data que começa a contagem do período. Acrescentando 49 anos, isto nos leva até o ano 408 a.C. 408 a.C. Existe confirmação histórica? Não temos confirmação histórica, mas isto não é problema. Não é problema, pois os próximos eventos descritos nesta profecia se encaixam muito bem na história e na cronologia histórica. Depois dos 49 anos da restauração de Jerusalém, viria outro evento, vejam aqui, até ao ungido, ao príncipe, 62 semanas.
para chegar ao ungido, tinha que se esperar 62 semanas. É simples. 62 semanas. É só fazer 62 vezes 7. Dá 434 dias. Que em profecia representam 434 anos. Até chegar o ungido. Quem é o ungido? Vamos à Bíblia. Vejam aqui. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Está claro? Jesus é o ungido. Ele foi ungido pelo Pai. Mas a pergunta é, quando é que Cristo foi ungido? Ele foi ungido no seu nascimento? Foi ungido quando foi a Jerusalém com 12 anos? Quando é que Cristo foi ungido? Porque nós temos que pegar a profecia exatamente no momento em que Cristo foi ungido com esse Espírito Santo e com poder. A Bíblia diz, Lucas capítulo 4, verso 8, o Espírito Santo está sobre mim, disse Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação. O texto está claro. Nós sabemos muito bem, quando Cristo foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e naquele momento ele foi ungido para iniciar o seu ministério terrestre. Quando então João Batista batizou Jesus? Ou quando é que Jesus foi batizado? Vamos à Bíblia. Lucas capítulo 3, verso 1, nos dá uma pista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, João Batista saiu para ensinar as pessoas. Vejam a riqueza dos detalhes neste verso. É como se Deus quisesse que a gente conseguisse localizar a data deste evento. A data em que João Batista pregou e Jesus foi batizado. Em que ano isto aconteceu? Qual foi então o 15º ano do reinado de Tibério, em que ao mesmo tempo Pôncio Pilatos era governador da Judeia? À luz da história, que ano foi este? Foi o ano 27. Foi o ano 27. Então, amigos, do ano 408, que termina a reconstrução de Jerusalém, se acrescentarmos 434 anos, que são 62 semanas, isto nos leva até o ano 27 depois de Cristo. Exatamente. 434 anos completos. Até o ano 27 depois de Cristo foi o ano em que Jesus dirigiu-se a João Batista e lá foi batizado. Voltamos para a profecia de Daniel, pois a profecia não parou ainda. Tem mais detalhes que nos vão levar até as 2.300 tardes e manhãs. Vejam aqui. Depois das 62 semanas, em outras palavras, depois do ano 27, alguma coisa vai acontecer. Será morto o ungido e já não estará. Queridos, isto é algo que os próprios judeus nem entenderam. Achavam que o ungido Jesus vinha para reinar. Mas ele seria morto. Isto foi escrito há muito tempo. Eles não leram a profecia bíblica. Por isso que se perderam no tempo. Sim, será morto o ungido. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Vejam, destruirá o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Lá em Jerusalém, em Israel, até hoje nós vemos desolações, guerras. Até o fim. Isto não vai mudar. Isto é profético. Então, 2 eventos aqui são descritos no verso. Primeiro evento, a morte do ungido. Já sabemos que o ungido é Jesus Cristo. Segunda coisa, destruição da cidade e do santuário. Isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram também o templo de Deus em Jerusalém. Continua. O verso 27 diz que ele fará, ele quem? O ungido. O ungido que seria morto depois das 62 semanas, fará firme aliança com muitos. Ensinaria muitos. Atrairia muitos discípulos. Por uma semana. Por uma semana. Queridos, do ano 27, se nós acrescentarmos mais uma semana, e lembrem-se que uma semana são 7 dias, que em profecia são 7 quê? 7 anos. Do ano 27, mais 7 anos, vai nos levar até o ano 34. A Bíblia diz que esse ungido, que seria ungido no ano 27, que é Jesus,
faria firme aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. Mas vejam um detalhe. Na metade da semana, na metade dos 7 anos, se nós pegarmos do ano 27, 34, metade vai ser o ano 31, certo? Sim, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos então ao nosso gráfico profético para entendermos isto de forma clara. Vejam aqui. Do ano 27, mais uma semana são 7 anos até o ano 34. Mas na metade da semana, que é o ano 31, Jesus morreria, seria morto ungido e com sua morte faria cessar a oferta de manjares, faria cessar todo o sacrifício de animais. Quebraria todo o sistema do Antigo Testamento, todo o sistema de sacrifícios, pois ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, morreria para dar a vida pela raça humana. Vejam, quando Jesus estava na cruz, ele bradou, está consumado. O que aconteceu? Mateus 27, verso 51 diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo lá em Jerusalém se rasgou. Naquele momento, todo o cerimonial do Antigo Testamento perdia seu valor. E Jesus inaugurava o santuário celestial. Queridos, então, o ano 34 foi o fim dos 490 anos separados para os judeus. Infelizmente, o povo judeu não se arrependeu. Crucificou o Filho de Deus, matou o Filho de Deus, perseguiu os seguidores de Cristo, os discípulos que, com uma mensagem de misericórdia, alertavam o povo para o arrependimento. Vejam, em Atos 7, verso 51, se descreve aí a história de Estevão, o primeiro mártir cristão. Quando ele estava aí pregando, levaram ele para o Sinédrio. Ele fez um relato, vocês podem ver em Atos capítulo 7, ele faz um relato do povo de Deus desde Abraão, como Deus levantou Abraão, os patriarcas, como os levou para o Egito e os libertou com mão poderosa. Mas eles se esqueceram disto, violaram o concerto de Deus e mataram o próprio Filho de Deus. Estevão foi apedrejado. Estevão foi apedrejado. A Bíblia nos diz em Atos 8, verso 1, que naquele dia, meus irmãos, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Meus irmãos, o povo judeu rejeitou a salvação. Os 490, que são 70 semanas determinadas, cortadas para o povo se arrepender, passaram e o povo não se arrependeu. Matou os profetas de Deus. Como Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes aqui eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Jesus lamentou a sorte de Jerusalém, e eles não se arrependeram de seus pecados. E passou o tempo. Queridos, do ano 34, em que se acabaram as 70 semanas, mas não se acabaram o quê? As 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos. Do ano 34, para atingirmos 2.300 anos, que é a visão toda, a visão completa, faltariam mais 1.810 anos. Vejam aqui, se nós somarmos do ano 34, mais 1.810 anos, nos leva até o ano 1844. O que aconteceu neste ano de 1844? Um certo homem, estudante das profecias nos Estados Unidos da América, começou a pesquisar as profecias de Daniel e entendeu que a purificação do santuário que aconteceria após os 2.300 anos, na sua visão, representava a volta de Cristo a esta terra para purificar a terra com fogo. E multidões entenderam assim, batistas, metodistas, presbiterianos, e formou-se um grande movimento que ficou conhecido como o movimento Millerita, Adventista Millerita. Mas a data passou, infelizmente Jesus não voltou. A data estava errada? A profecia estava errada? Não, não estava errada. Vimos muito bem como estamos estudando aqui. Eles entenderam do jeito que nós estudamos aqui. Todos os cálculos bem conectados com os eventos. Não era a data que estava errada, mas é o significado da purificação do santuário que eles não entendiam. A purificação do santuário não representa a volta de Cristo à terra, mas o início do ministério de Cristo lá no céu como sumo sacerdote, entrando no lugar santíssimo para a obra de purificação do santuário, para a obra de juízo. É quando, de acordo com a visão de Daniel capítulo 7, ele vai até o ancião de dias
E então abrem-se os livros e começa o tribunal celestial. Amigos, nós já estamos vivendo na hora do juízo. Em 1844 começou o grande dia da expiação. E a mesma atitude que o povo tinha no dia da expiação, nós devemos ter hoje. Atitude de humilhação diante de Deus. Apocalipse capítulo 14 convida o mundo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Nós estamos vivendo num momento solene, no momento mais importante da história do universo. Mas infelizmente o mundo está dormindo. O mundo não está percebendo isto, que nossas vidas estão sendo pesadas na balança. E ao serem pesadas, serão achadas em falta? Deus trará juízo toda a obra, até aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Estamos vivendo já no dia da expiação. E a mensagem em Apocalipse: chegou a hora do seu juízo. Essa mensagem começou a ser proclamada em 1844. Deus, lá no céu, iniciou o grande juízo final. E na terra, Deus iniciou com um grande movimento de proclamação da verdade. Deus levantou a igreja verdadeira, a igreja que ensina a verdade, a igreja que restaura toda a brecha que o inimigo criou, a igreja que restaura toda a verdade da palavra de Deus e que preparará as pessoas para o encontro com o Senhor. Esta é a igreja que Deus chamou para estes últimos dias. Queridos, talvez a mensagem de juízo seja uma mensagem um pouco, diria assim, um pouco assustadora para algumas pessoas. Há pessoas que realmente têm medo desse encontro com Deus. Têm medo que Deus vasculhe suas vidas e descubra miséria e pecado. De fato, se nós continuarmos vivendo em pecado, podemos ter medo deste juízo. Mas se nós termos certeza, não importa o que a gente tenha feito no passado, se nós confessarmos os nossos pecados e confiarmos em Jesus como nosso advogado, nós iremos triunfar. Não há que temer se Jesus estiver conosco. Vejam, na sua primeira carta, João escreve o seguinte: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Qual é a vontade de Deus para nós? Que nós não pequemos. É esta a vontade de Deus. Se todavia alguém pecar, pois nós temos natureza pecaminosa, enquanto buscamos fazer o bem, sempre fazemos as coisas erradas. É o que Paulo falou. Nem eu compreendo o meu próprio modo de agir. O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu detesto, esse faço. Enquanto estivermos lutando contra a natureza pecaminosa, estivermos lutando contra as tentações de Satanás, nós podemos ter a certeza de uma coisa: há um Salvador ao nosso lado para nos capacitar a vencer. Há um Salvador ao nosso lado para nos dar vitória. Lembre-se, não existe perfeccionismo. Ninguém chegará a um estado de perfeição antes da glorificação. Não existe isto. Nós temos natureza pecaminosa e pecamos mesmo sem perceber. Mas Jesus Cristo promete estar conosco para que nós não pequemos de forma voluntária, pecados conhecidos, e vivamos uma vida de comunhão completa com o Senhor, preparando-nos assim para o grande dia final. Que Jesus habite no seu coração. Que você não tenha medo do juízo. O juízo é uma coisa boa, pois acima de tudo, vem para vindicar o caráter de Deus neste universo. Abrace Jesus. Confie na potente mão de Jesus. Nós estamos terminando com o bloco de temas sobre o juízo final, sobre a volta de Jesus. E no próximo estudo nós iremos entrar em outra temática um pouco mais profunda, um pouco mais completa. Eu espero que você acompanhe. Mas vamos orar para podermos encerrar. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos de saber que neste juízo não estamos sozinhos. O Senhor peleja conosco. O Senhor nos ama e nos quer bem. E o Senhor promete nos ajudar a vencer toda a tentação, nos ajudar a vencer todo o pecado, para que nossos nomes estejam escritos
no livro da vida do Cordeiro. Este é o nosso grande sonho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que esta mensagem fique gravada em nossos corações até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe. Até o próximo estudo.